Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Ronair Pinheiro, mais um vídeo do nosso canal Que País é Esse? Tentando aí discutir questão sobre o porquê da nossa situação política atual. Então hoje eu quero fazer um vídeo mais didático, discorrendo sobre o princípio de tudo, que é o descobrimento 1500, certo? E aí eu peço que vocês curtam, compartilhem e comentem no vídeo, para a gente estar tendo aí um feedback e estar dando uma continuidade nesse trabalho, ok? Então, hoje eu vou falar sobre o porquê da situação do Brasil hoje ser um país tão internamente explorado pelas elites, ser internamente alvo do ponto de vista político, do ponto de vista administrativo, público, alvo só de algo para se dar bem, para ganhar dinheiro, para levar o seu quem quer que seja preto, branco, rico, pobre, homem, mulher. Entrando lá, tem que entrar no esquema, tem que entrar no sistema e trabalhar conforme o sistema. Então, por quê? Qual é a origem? Primeiramente, a gente foi descoberto, né? O Brasil foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral. E o que acontece? Foi se formada aqui uma colônia portuguesa. Então, nós éramos colônia portuguesa. E aí a nossa colonização foi uma colonização de exploração. Então, qual é a finalidade de Portugal? Achamos terra abundante em ouro, em minérios, em madeira, em muitos bens naturais. Então, a finalidade, a política de Portugal foi: vamos explorar, vamos explorar. Então, explorar ao máximo, tirar o que der de madeira, tirar o que for possível de ouro, de diamante, do que quer que seja. O que tiver valor, a gente explora. Vai, explora, pega, traz pra gente, depois que se vire aquela terra arrasada, né? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí, qual foi a nossa formação humana? Aqui tínhamos os índios, que em tese, tirando algumas exceções, foram domesticados, eram pacíficos por natureza, não tinha essa cultura de guerra, de guerrear, de defender seu território, a não ser no campo pequeno ali, entre tribos pequenas, né? Mas não do ponto de vista de defender seu território contra um país, contra uma nação, né? Então a gente tinha os índios pacíficos, vieram os portugueses exploradores, que a finalidade era só explorar, e depois veio a formação com o negro escravo, que também veio pacífico, não tinha voz, não tinha direito nenhum, era simplesmente um objeto. Então essa foi a nossa formação: o negro, o índio e o branco português. Dentre os brancos portugueses, aqui a gente tinha duas classes. Eram as classes dos administradores, da elite, que eram encaminhada para a colônia para administrar, que fazia parte da coroa, os administradores. E o Brasil também ele era alvo de envio de portugueses não bem quistos em Portugal. Então, os marginalizados portugueses, os criminosos, os, entre aspas, vagabundos, os que não eram bem-vindos na sociedade portuguesa, eram convidados a se retirar para as colônias. Então, nós fomos formados por uma população portuguesa de baixo nível. Era o marginalizado de Portugal, o criminoso, o indesejado lá. Então, a nossa formação foi essa: português malandro. Não estou dizendo que todos, mas a parte malandra, a parte marginalizada de portugueses, né, índio e negro. Então, e toda essa formação voltada para exploração, voltada para quero para mim, só quero para mim. E isso desenvolveu essa cultura da exploração que é a cultura do se dar bem a qualquer preço. E isso veio percorrendo, a gente veio, pois Brasil Império, não mudou. Depois veio a República em 1889, que foi decretada pelos militares, né, Deodoro da Fonseca, e houve aí uma república oligárquica,
feita com as elites. Então, só as elites participavam do poder político. E houve alguma mudança muito pequena, porque hoje a gente vê, alguns entram, alguns saem, é aquela situação de o intruso, o intrometido, aquele que vai lá, se mete e consegue entrar. Mas, no grosso, a gente é dominado politicamente por uma elite. A gente continua sendo uma oligarquia. Tem a elite econômica, a elite da mídia, a elite do setor financeiro e a elite política. Quantos anos Renan Calheiros está no Congresso? Quantos anos Bolsonaro ficou na Câmara dos Deputados? Quantos anos cada senador, cada deputado ali está? Então são 4, 8, 12, 16, 20, 30 anos. Então a gente é formado por uma oligarquia que não sai do poder. Alguns poucos entram, outros poucos saem, um morre e tal, se aposenta. Quantos anos Sarney está na política? Desde que eu me entenda por gente. Então é isso. E aí, essa oligarquia, ela tenta manter esse sistema de gestão, de administração da coisa pública, voltada para seus próprios interesses, seus interesses econômicos, financeiros e também a questão da corrupção. Ganhar o que for possível acima de qualquer coisa. E a coisa pública, a gestão para a população, para a sociedade, fica em segundo, em terceiro plano. Então, é mais ou menos isso que eu percebo dessa nossa sociedade política, dessa nossa elite política, que começou desde 1500 com a finalidade de explorar e vem até hoje. Hoje a elite, qual é a finalidade da elite? Explorar os meios, fazer leis, mudar leis, etc., com a finalidade de seus interesses. A finalidade é promover os seus interesses econômico, político, a questão de seus benefícios, né? Suas regalias. Quer mais regalias do que tem a classe política no Brasil? Em qualquer lugar do mundo, no Japão, na Europa, um político, quando ele é processado, ele é afastado, ele pega cadeia, como nos Estados Unidos. Aqui o político pode roubar, matar, assaltar, estuprar, pode ter filho com um jornalista como Renan Calheiros, que ficou anos e anos recebendo pensão com dinheiro público, e não dá em nada, ninguém faz nada. Por quê? Porque é um sistema que eles se autoprotegem. E toda a legislação, toda a normativa é voltada para o benefício próprio das classes dominantes. Classe política, classe econômica, mídia, a classe industriária. Então, esse sistema de exploração e de proteção, autoproteção das elites, que é o sistema que eu denomino, ele é formado desde a formação do Brasil em 1500, certo? Então a gente tem que ter em mente isso para entender que isso não vai ser mudado com a mudança de pessoas, porque o sistema ele tá implantado há 521 anos e ele não vai mudar. A única coisa que pode a longo prazo mudar essa situação é a população se conscientizar da situação política, da situação das elites se autoprotegendo e da sociedade classe média e classe média baixa e classe baixa sendo explorada, certo? Se educar, se conscientizar, passar a ter um conhecimento mínimo da situação política de forma crítica e, além de manifestar com o voto a sua insatisfação, buscando mais candidatos que representem as suas classes, além da eleição, manifestar politicamente a sua insatisfação no dia a dia. Somente assim a gente vai ter a médio e a longo prazo, há décadas, alguma mudança relevante nesse quadro de exploração da classe dominante em desfavor das classes dominadas, que é a classe média baixa, a classe baixa. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, peço que curtam, compartilhem e bola para frente. Vamos lá e que Deus tenha piedade das nossas almas.